Ruth, entrevista de hoje, traz para você a história de um médico que desde que começou os primeiros estudos, ele não só desenvolveu o amor pela medicina, mas ele, muito determinado, sabia que queria ser médico cirurgião. E ele desenvolveu a carreira sendo médico cirurgião. A história que eu trago hoje para você, a entrevista que eu trago hoje para você, é de um cidadão nascido em Martins, cheio de histórias. Um médico que conta histórias, um médico que vive histórias, um médico que participa de histórias. Um profissional da saúde que vai muito além do próprio cuidar da saúde. Ele cuida da vida, ele participa da vida de outras pessoas e ele marca a sua história, ele marca a sua trajetória também como gestor. Afinal, na Liga Norte-Riograndense contra o Câncer, já são mais de 5 décadas, mais de 50 anos atuando na Liga Norte-Riograndense contra o Câncer. Eu tenho a alegria de receber hoje no Ana Ruth Entrevista para a gente contar a história, a trajetória de vida e profissional e contar a história das histórias do meu querido Dr. Ivo Barreto. Dr. Ivo, seja muito bem-vindo ao Ana Ruth Entrevista. Boa noite, Ana Ruth. É um prazer grande estar aqui. Eu gosto muito de falar da minha vida, que é bem agradável. Doutor Ivo, como é que o martinense, o menino Ivo, lá de Martins, chegou, se tornou médico cirurgião, chegou a Natal? De Martins para Natal já é longe fisicamente, doutor Ivo. Longe, Ana Ruth, mas aqui tudo tem uma origem. Meu pai era um homem semi-analfabeto. Tinha uma educação, quando morava em Caicó, o meu avô contratava professor para ir dar aula em casa. Ele teve aquilo e nada mais. Conheceu um grupo escolar aos 15 anos de idade. Meu avô tinha posse e papai tinha uma mágoa dele imperdoável, que conheceu um grupo escolar com 15 anos de idade. E meu avô não botou 17 filhos, não botou nenhum para estudar. Foi mesmo, doutor Ivo? É, nenhum. Então, papai era obcecado para nos botar para estudar. Ele dizia, meus filhos, eu quero botar vocês para fora. E a inteligência dele era muito privilegiada. Eu perguntei um dia, por que o senhor quer botar a gente para fora? Se a fazenda em que nós vivemos é um céu. Ele disse, é um céu porque é minha. Quando eu dividir, já não boto sua mãe, mas boto vocês. Quando eu dividir para 9 filhos, vai dar um chão de uma casa para cada um. Então, eu quero que vocês vençam lá fora, estudando. E a fazenda eu não quero que vocês vendam. Eu digo, mas se o senhor não nos quer aqui, por que o senhor não quer que venda? Ele disse, porque se um neto não der para a gente, vocês botam ele aqui dentro e ele vem saber o que o avô dele passou, mas não vai morrer de fome, vai ter leite, feijão, batata e vai ter que trabalhar. Então, era essa a visão do meu pai. Ele queria os filhos formados. De uma inteligência ímpar, jamais externou que queria que um filho fosse médico ou dentista ou engenheiro, advogado, padre. Ele dizia, um filho meu nunca reclamará que é padre porque queria ser engenheiro e papai não deixou. Então, ele nos obrigava naquele tempo até o científico. Terminou o científico, daí para frente vá quem quiser. É tanto que lá em casa, nenhum irmão fez a mesma profissão do outro. Médico, dentista, engenheiro, advogado, professor, comerciante, funcionário público, mas ninguém fez a mesma coisa. Isso é que eu acho bacana. E eu procurei imitar papai, não dizendo aos meus filhos o que queria que eles fizessem. O senhor nunca revelou? Não, de maneira nenhuma.
E é uma curiosidade, porque dos 3 filhos, o senhor tem 2 que seguiram a sua profissão de médico. Doutora Cristina Rocha e doutor Flávio. Mas então não teve nenhuma influência do senhor? Não, e vou até dizer para você aqui, já que é uma entrevista, errei em todos os 3. Como, doutor Ivo? Meu filho Henrique, o mais velho, eu tinha certeza que ia ser médico pediatra. Ele gostava de criança, é muito delicado, é uma criatura maravilhosa. Eu julgava que ele ia ser médico pediatra, veterinário. Pesquisador hoje, não é? Pesquisador da Universidade Federal. A minha filha, Cristina, que você conhece, eu tinha certeza que ia ser ginecologista. Certeza, ela tinha cara de ginecologista. Fez oncologia clínica com brilhantismo, sinal até depois de amanhã ela vai dar uma aula e eu fui convidado para assistir com muita honra. E Flávio, eu tinha certeza que ia ser agrônomo. Ele gostava, era quem gostava mais da fazenda, era quem se divertia mais, gostava de bicho, gosta até hoje de bicho. Aí Flávio me surpreendeu fazendo medicina. Me deu muita alegria, é óbvio, mas eu não influenciei nenhum dos 3, nem eu, nem minha mulher, que tem o mesmo temperamento que eu. Agora, doutor Ivo, o senhor me revelava, antes da gente começar a entrevista, que desde sempre, o senhor sempre quis ser médico cirurgião. O que foi que lhe levou à medicina e, mais precisamente, à cirurgia, doutor Ivo? O que é que lhe encanta? Olha, eu quero dizer a quem está me ouvindo, dentro do centro cirúrgico, eu sou um homem rico e feliz. Ali dentro eu não me lembro de aborrecimentos, de imposto de renda, de raiva, de nada. Porque a gente entra para vencer uma doença. Então eu trabalho com um colega, o doutor Nunes, que começou a trabalhar comigo desde o 3º ano da faculdade. Eu era professor e ele é aluno. Então, ele tem o mesmo espírito que eu. Eu fui para o Instituto Nacional do Câncer fazer residência, depois ele foi também. E hoje ele também gosta de cirurgia, a mesma coisa que eu. E ele me telefona, diz, doutor Ivo, às vezes ele me chama de coronel. Coronel, tem uma boa segunda-feira. O que é uma boa? É uma cirurgia difícil, que a gente não sabe se vai realizar vencendo ou não. Então, uma boa é exatamente uma cirurgia difícil, para você sentir o gosto, a alegria que a gente tem de executar aquilo. E os anestesistas reclamavam de mim e dele, porque se a gente dava um ponto na pele, terminando, e o ponto ficava torto, a gente cortava e dava outro. Aí ele dizia, já começou com essas galinhagens, porque o anestesista quer terminar para ir para casa. E a gente, mas o que o paciente vai ver é a sutura, então tem que ser perfeita. Aí a gente fazia isso porque ninguém tinha pressa. Eu aprendi na minha residência, com meu chefe, o saudoso doutor Ari, o seguinte, cirurgia tem hora para começar, não tem hora para terminar. Ela termina quando termina. Ou seja, quando você, cirurgião, está tranquilo, realizado, feliz, aí sim é que a cirurgia termina. Quem trabalha assim nunca quase tem complicação, Ana Ruth. É uma raridade. Doutor Ivo, o que é que o menino lá de Martins, o menino martinense, trouxe, ensinou para o cirurgião doutor Ivo Barreto? Olha, a união da minha família, dos meus irmãos, é plantada por papai. Papai conseguiu que todos os filhos o adorassem. E ele, apesar de ser um pai bom,
poderíamos chamar um pai banana, aquele que faz tudo, etc, etc. Como era o nome dele, doutor Ivo? Xisto Tiago de Medeiros. Então, ele era um banana até a hora que ele queria ser banana. Então, quando a gente estava no ambiente, ele dizia: meus filhos, vamos embora que sua mãe gosta de almoçar às 11 horas. Estava escrito: vamos agora. E ninguém ousava contestar. A gente tomando banho de açude, uma alegria danada. E às vezes tinha amigos nossos lá e a gente dizia: papai, demorar mais um pedaço. Aí ele dizia: tá certo. Vocês ficam tomando banho mais um pedacinho, que eu vou andando para casa, porque o açude era um pouquinho longe, com o passo bem pequenininho, para vocês se encontrarem comigo na entrada do portão. Então a gente sabia dar 10 minutos. Aí a gente saía de carreira e chegava mais sujo do que antes do banho, mas chegava na hora. Era um pai maravilhoso. Obcecado, ele nunca teve um carro para andar, nem uma bicicleta. Andava a cavalo. E ele dizia: meu filho, eu não tenho carro, mas não falta livro para vocês. Ele era obcecado. E você perguntou, eu digo, a nossa união nessa fazenda, que era algo maravilhoso, porque nós morávamos lá, saíamos para ir para o colégio, para a aula, em Martins, inicialmente. Por sinal, Ana Ruth, tive uma tristeza enorme ontem. Que foi? Não sei se foi você no seu programa. O meu orgulho era dizer que todos nós fizemos o curso primário no Grupo Escolar Almina Afonso de Martins. Nós tínhamos uma formação tão boa que nenhum jamais foi reprovado no exame de admissão para o ginasial, que de primeiro tinha isso. Sim. Você fazia um vestibular para o ginasial. Então, vindo do Grupo Escolar Almina Afonso, passava todo mundo. E acho que foi no seu programa, quando eu vi que o grupo escolar ficou entre os 10 piores do Brasil. Me doeu, Ana Ruth, me doeu aquilo. Aquele meu orgulho, lá no Grupo Escolar de Martins, tem a coleção de Essa de Queiroz, autêntica, tem Os Lusíades, de Luiz Camões, parece que é um dos poucos do país. A nossa diretoria era algo fantástico, era um respeito. Todo mundo cantava o hino nacional, o hino da bandeira, antes do início da aula, todo mundo em pé, e no término da aula. Aí, quando você disse aquilo, foi como que jogasse lama em cima de mim. Fiquei triste demais. Eu imagino. Doutor Ivo, e ainda falando sobre Martins, a sensação que passa, inclusive para mim agora, escutando e vendo o senhor falar sobre Martins, é de uma Martins que continua muito viva dentro do senhor. E quando o senhor fala sobre Martins, ainda com uma situação triste como essa, o senhor vive e revive. E foi por isso que o senhor lançou o livro contando histórias, doutor Ivo? Foi, Ana Suzy. Minha vida teve muitas coisas engraçadas. Por exemplo, nós pegávamos o trem numa estação chamada Muquem, em Antônio Martins. Nós pegávamos o trem até Mossoró. Quando estudávamos em Mossoró, ficávamos em Mossoró. Quando viemos aqui para Natal, aí a gente fazia Natal-Mossoró. Então, e como o amadurecimento é maravilhoso. Mamãe, a pobreza danada, os nossos colegas de trem almoçavam no carro-restaurante. E eu e meus irmãos trazíamos uma marmitazinha que nos envergonhava. Porque todo mundo ia para o restaurante e a gente ficava na marmitazinha. Tapioca com galinha torrada e farofa. Aquilo era horrível para mim. Aí depois que eu me tornei médico, que eu melhorei de vida, quando eu ia fazer qualquer viagem, recorria à mamãe.
mamãe, me faça um fardel de galinha torrada com farofa, porque o sabor na Ruth não tinha nada no mundo igual. E, pasmem você, chegou, às vezes, um colega, eu tenho um irmão dentista, José, que é muito engraçado. Às vezes, um colega, durante o trem, chegou e disse, quer vender a sua? Então, quer dizer, aquilo que menino a gente acha feio e ruim era maravilhoso. Então, até hoje, toda a vida que eu vou para um canto, eu faço isso. E eu pescava muito no tempo da faculdade e até depois, e toda a vida que eu ia para uma pescaria, eu levava a galinha torrada. A galinha torrada com farofa e tapioca. Doutor Ivo, esse livro de histórias lhe inquietava? De onde isso surgiu? Inquietava. E servia de gozação dos meus amigos, porque eu toda a vida contando história, digo, vou fazer um livro, e não fazia. Até que Padre Zé Mário, um dia lá em casa, ele disse, doutor Ivo, o senhor não pode morrer e enterrar essas histórias. Não pode. Aquilo realmente me estimulou e eu fiz o livro. Graças a Deus, acho que agradou. E fiz outro livro, que eu lançarei daqui para dezembro. Esse é um livro familiar e médico. É contando a história de Dr. Ivo para ser médico e a minha vida na Liga e como médico. Muitas alegrias. Eu não tenho nenhuma reclamação. Tropeços, coisa desagradável, você vai se defrontar a vida inteira. Todos nós tivemos com o nosso pai. Papai, eu queria ir para uma festa. Vai não, você fica com raiva, chora, mas 10 minutos depois passou. Graças a Deus nunca tive nada. E quando eu estava fazendo o livro, eu exigi do meu orientador, eu digo, olha, nós gravávamos e ele passava para o papel. Aí eu disse, o senhor não muda uma palavra minha. O que está no livro fui eu que escrevi. Apenas eu recebi uma fiscalização severa da dona Regina, minha esposa. Dona Regina fiscaliza o senhor? Demais, demais. E manda, que é o pior. Então ela pegou meu livro, ela e Henrique, e podaram muitas histórias. Por que, doutor Ivo? Porque eu estava contando uma história crua. E ela dizia, você é um médico, você não pode botar um palavrão desse, você não pode fazer isso. Posso dar só uma parte? Claro, por favor, estou curiosa. Dom Heitor de Araújo Salles foi quem batizou Dona Regina, quem casou, primeira comunhão, e nós temos assim uma admiração muito grande por Dom Heitor, que eu pedi desculpa a ele, permissão. Olha, o senhor me desculpe, mas eu não consigo ver o senhor como Dom Heitor. Para mim, o senhor é Padre Heitor. Ele disse, como Padre Zé Mário. Eu digo, ele disse, não, pode chamar padre, não tem problema. E Dom Heitor me contou uma história, por isso que eu disse, são muitas. Essa de Dom Heitor é maravilhosa. Dom Heitor estava celebrando uma missa na capela São Judas Tadeu, aonde Dona Regina era a coroinha que passava com a bandejinha recebendo as doações. Então, Padre Heitor, na hora da elevação, uma andorinha fez cocô na cabeça de Padre Heitor. A igreja São Judas Tadeu não era... Não era coberta? Não era coberta. Então, o Padre Heitor ficou, vamos dizer, ali perto, com medo que escorresse para frente, ele ia ter que parar a missa. Ou se escorresse para trás, ficaria boa. Então, ele ficou rígido e ele conseguiu fazer aquilo até que celebrou a missa. Então, quando eu fui escrever, eu usei o linguajar, a andorinha na cabeça do padre. Sim. Não estava botando Dom Heitor. Aí, quando ela viu, disse, de maneira nenhuma você não bota isso com o Padre Heitor, e vai, não vai.
Aí, como eu trabalho com o Roberto Salles, que é sobrinho dele, digo, Roberto, me deu o telefone para o Heitor. Ele deu. Para Heitor, eu boto ou não boto? Bote, está autorizado por mim. Pode botar do jeito que você quiser. Ela ficou com tanta raiva que disse, não vou dar o livro a Padre Heitor, porque você botar um negócio desse. Esse é o temperamento da minha mulher, a criatura perfeita em tudo e que usa essa perfeição. Ela é tão bacana, Ana Ruth, que nós temos 54 anos de casado e mais 7 de namoro e noivado. Porque naquele tempo era namoro, hoje não é mais, hoje modernizou a coisa. Então dá 61 anos de convivência. E estou só eu e ela morando no apartamento. Então, se eu for tomar um chá e eu falei assim, ela disse, que coisa horrível, olha o exemplo para seus netos, me repreende. Digo, mas aqui só tem nós dois, mas você vai fazer na frente deles. Quer dizer, é uma criatura da perfeição. Perfeição, verdade. Doutor Ivo, e essas histórias, o senhor conta no centro cirúrgico essas histórias, doutor Ivo? O senhor se revela um grande contador de histórias, não é? Exatamente. Quando a gente está operando, não tem história não, é seriedade. A cirurgia está transcorrendo bem tranquila, você ouve, você diz alguma coisa, alguém chega e diz, mexe. Quando a cirurgia está complicada, você ouve a respiração de todos. Aquele ambiente, você ouve a respiração de todo mundo, ninguém fala, diz nada. Mas, quando a gente acaba, que vai para a sala dos médicos, que sempre tem um lanchinho, um negócio, uma coisa, ali se resolve o problema da faixa de Gaza, eleição dos Estados Unidos, da Ucrânia, tudo. Eleição dos Estados Unidos, problema do Brasil, se resolve tudo. Então, nessas histórias, sempre eu tinha alguma coisa para contar. E... Qual é a história campeã, doutor Ivo? Aquela que se o senhor contar 10 vezes, a pessoa vai rir 10 vezes. Eu nem sei lhe dizer, Ana Ruth, porque até nisso Dona Regina me persegue. Eu estou ficando velho. E diz que velho gosta de repetir as coisas. Aí eu vou contar uma história, ela diz... Você já contou essa, mas diz bem baixinho e cutuca na minha perna. Você já contou. Mas, minha filha, se eu não tenho novidade, tem que ser. Mas uma das melhores histórias que eu acho bacana pela pureza é a história de Peidão. Peidão é um conterrâneo meu, com quem eu tenho amizade até hoje, e publique-se cumpra-se, operado de um câncer avançadíssimo há mais de 40 anos e permanece saudável tomando cachaça e Martins. Que maravilha. Então, por que Peidão? Na realidade, ele não era Peidão. Eu acho que o pai dele era Pedro, não sei. E alguém chamou Pedrão. Martins é a cidade que tem mais moleque na face da terra. Tudo que você imaginar de molecagem tem em Martins. E exagero. Uma festa tinha 50 pessoas, se você perguntar a uma pessoa de Martins, tinha mais de 500 mil. Tudo lá é exagerado. Por isso que Martins é bom. Então, Pedrão virou Peidão. E todo mundo só o conhece como Peidão, inclusive eu. E eu estava um dia aqui na Faculdade de Medicina, onde eu tive a honra de ser professor durante 30 anos. Eu estava dando aula, mais ou menos quase 11 horas. Eu atendia, não tinha limite de atender. Tanto eu como o doutor Nunes. A gente chegava e, enquanto tinha gente, a gente atendia. Não tem negócio de até 10, 20, não. Enquanto tinha... Depois que terminava o atendimento, a gente ia fazer pequena cirurgia. Então, Ana Ruth, faltavam 10 minutos para
11 horas, e a gente tinha aproximadamente umas 10 pequenas cirurgias para fazer. Quando a enfermeira chegou e disse: doutor Ivo, o senhor Francisco das Chagas está pedindo para falar com o senhor. Eu não sou de dizer não, mas eu estava cansada na rotina e não tinha condição. Aí eu disse: olha, peça desculpa a ele, mas hoje eu não aguento mais. Eu já atendi quase 40 pessoas, ainda tem pequena cirurgia e eu não aguento mais. Diga a ele que venha terça-feira. Ela saiu, voltou, e quando ela voltou assim. Aí eu digo: o que foi? Ela disse: não, senhor, não é nada não. Eu digo: não, mas me diga o que é. Ela disse: não, doutor, não digo não. Eu estou autorizando, pode dizer. Aí ela disse: Francisco da Chaga, eu não sabia nunca quem era. Ela disse: ele mandou dizer, diga a ele que é peidão. Aí eu digo: ô, minha filha, peidão manda entrar. Peidão. Essa é uma história maravilhosa. Peidão manda entrar. Doutor, e vamos falar um pouquinho sobre o filho de seu xisto, que hoje é o doutor Ivo Barreto, que escolheu cirurgia e enfrenta, literalmente, penso que essa expressão, enfrenta a doença, enfrenta situações adversas do outro, que torna-se também um problema do senhor, naturalmente, porque o senhor vai para a sala de cirurgia com esse outro, ou seja, com essa pessoa. Doutor Ivo, como é essa luta, como é essa batalha diária de ir para uma sala de cirurgia, como o senhor disse, hoje tem uma boa, quer dizer, um grande desafio, uma grande dificuldade. Como é travar essas lutas diariamente, doutor Ivo? Ana Ruth, com uma alegria tão grande e uma liberdade que eu não sinto fome, não sinto cansaço. Nunca na minha vida parei uma cirurgia para lanchar, para não sei, isso não existe. Nós temos o prazer, a gente faz aquilo com amor. Então, merece eu lhe responder com detalhes essa pergunta. Olhar para o doutor Ivo hoje, eu diria que é fácil. Mas olhar para o doutor Ivo há 54 anos merece relembrar. Eu morei 17 anos em casa de estranhos, porque meu pai não podia pagar nada. Éramos todos nós em casas de estranhos, cada um numa casa. Graças a Deus, todos nós tivemos um comportamento excelente, que éramos, vamos dizer, muito bem recebidos. Meu pai não teria jamais coragem de abordar ninguém para isso, mas mamãe tinha. Mamãe era valente. Por isso que eu disse que ela passou um pouquinho para a Cristina. Para a doutora Cristina. Mamãe chegava com altivez e elegância, com Madriana Ruth. Aceita seu afilhado vir estudar em sua casa? Direto assim, doutor? Na peibofo. E, graças a Deus, todos aceitaram. Giselda, é um prazer. E nós desempenhamos a nossa tarefa, que era de ser bons estudantes. Bons estudantes. Eu, por exemplo, terminei minha glória na casa do meu irmão Estrela, que foi o doutor João Barreto de Medeiros, advogado, vamos dizer, o rei dos reis. E só na casa dele eu morei os últimos 10 anos. Então, isso é muito bom. Aí eu vou fazer 2 apartes. Primeiro, quando eu estava me formando, último ano da faculdade, recebi um convite para ir ser residente no Hospital Médico Cirúrgico, que era o Finesse de Natal na época. O doutor Pedrosa me convidou para ir morar no hospital.
Era tudo que eu sonhava. Independência, sem fiscalização, sem ter que render homenagem a ninguém e ganhar o dinheirinho. Porque eu ficava como plantonista, chegou não sei o quê, faz isso, faz aquilo. E eu aceitei. Mamãe estava aqui no começo do ano, ela vinha para fazer a roupa da gente, ajeitar, dar o banho de loja. E mamãe estava aqui. E mamãe, por isso que ela deu certo com o papai, era de uma inteligência, era algo extra, algo extra. Aí eu disse, mamãe, recebi um convite hoje para ir morar no hospital médico cirúrgico, etc e tal, com roupa lavada, engomada, comida e ainda algumas besteirinhas. Aí ela disse, meu filho, essa foi a melhor coisa que eu poderia ouvir de você. Olha, meus parabéns, tá certo, etc. Aí conversou, e eu senti que ela estava levando para a conversa de vendedor de livro. Estava me preparando para dizer outra coisa. Aí ela disse, meu filho, há quantos anos você mora na casa de seu irmão? Eu digo, 9. Porque eu morei 10, mais 9. Aí ela disse, lhe falta alguma coisa? Eu digo, não, ele me dá tudo, inclusive o dinheiro para a saidinha do fim de semana. Me dá livro, me dá tudo. Aí ela disse, eu queria lhe perguntar uma coisa. Se você aguentou 9 anos, falta 1 ano, será que seu irmão não ia ficar feliz que você saísse da casa dele formado? Digo, mamãe, não vou mais. Quer dizer, sabedoria. Sabedoria. E eu fiquei, tenho certeza que meu irmão ficou feliz e eu saí de lá vitorioso. A segunda coisa é bem curiosa. Por que fazer cancerologia se não existia cancerologia em Natal? Eu queria cirurgia. Agora, cirurgia oncológica foi o destino, Ana Suzy. Foi mesmo, Toívo? Foi o destino. Fiz concurso para 2 hospitais no Rio de Janeiro. Hospital Pedro Ernesto e Hospital Antônio Pedro em Niterói. Passei nos 2. Escolhi o Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro. Assumi a residência. E fui vítima do acaso. Surgiu uma greve, a famigerada greve, e o Hospital Pedro Ernesto, que tinha, se eu não estou enganado, 400 leitos, ficou sem nenhum paciente internado. Nós, na residência médica, aquele horror de médico, sem ter o que fazer, jogando futebol, uma coisa horrível. Quando um amigo da Paraíba, de Campina Grande, Dr. Romero, chegou para mim e disse, Barreto, tem um convite para você. Eu disse, o que é? Ele disse, o Instituto Nacional de Câncer abriu vaga para cirurgia, 10 vagas. Topa fazer? Eu digo, topo. Aí nós fizemos a seleção, fomos aprovados e concluímos a residência. Então, quer dizer, eu não fui fazer cancerologia pensando em cancerologia, como o doutor Nunes foi, porque ele trabalhava comigo, então ele foi para aquilo. Mas foi um acaso, eu agradeço a Deus até hoje. Doutor Ivo Barreto, o filho do seu Xisto, o menino de Martins, o marido de Dona Regina, o pai de Cristina, Henrique e Flávio, mas, sobretudo, o cidadão que se entrega a histórias e que constrói histórias, o médico que vai além da sua profissão e que abraça a vida do outro. Doutor Ivo, que alegria recebê-lo aqui. Muito obrigada, doutor Ivo. Ok, Ana Suzy, muito obrigado. E a alegria maior minha foi ter trabalhado na Liga, sim, desde o dia que eu cheguei em Natal até hoje que continuo trabalhando. 54 anos de Liga. 54 anos de Liga. Dos 75 que a Liga tem. E não quero sair. Que maravilha. Doutor Ivo, muito obrigada. Foi uma alegria receber o senhor aqui. Muito obrigada.
Esse é o podcast Ana Ruth Entrevista. No próximo episódio, uma nova história. A gente vai conversando, vai conhecendo as pessoas, vai conhecendo mais as pessoas e vai se divertindo, vai se emocionando. E é assim que a gente segue. Muito obrigada por sua companhia.